Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, e do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 3, trecho 11. 21 de novembro de 1899. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Esta manhã, meu caríssimo Jesus, mal veio e me disse: minha filha, todo teu deleite deve ser contemplar-te em mim, e se isto fazes sempre, tomarás em ti todas as minhas qualidades. Não se vê mais, mas só vê Ele. Ele se implanta nela. Tomarás em ti todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, como foi dito outro dia, o meu temperamento, e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sou contente em deleitar-me olhando-me em ti. Um outro trecho que vai dizer, somos como que um espelho para Jesus. Ele se olha em nós, ele olha para nós e vê a ele. Dito isso, desapareceu, e eu estava ruminando em minha mente estas palavras, quando de improviso voltou. Colocou sua santa mão na minha cabeça e, voltando minha cara para ele, acrescentou: hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim em você. Como a gente com um filho pequeno, olha aqui, e coloca a mão na cabeça dele, olha aqui, presta atenção. O pai vai te dizer, olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Jesus fazendo o mesmo, mas nessa intenção de se ver em nós, a nossa correspondência de amor, a reta intenção de ser um com Ele e obviamente, trabalhar para que isso aconteça. Não que aconteça num toque de mágica, num toque aqui divino, mas da nossa parte trabalhar para que isso se concretize na nossa vida. Com o único ato de esvaziarmos-nos de nós mesmos. Deixar de nos olhar, de buscar os nossos interesses, as nossas afeições. Continua Luísa. Um estremecimento me correu por todo o corpo. Um espanto de me sentir morrer, porque via que me olhava fixo, com um olhar fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras e todo o resto, com contemplar-se em mim. Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura, ia repetindo em meu interior a vontade humana, que o sentimento de culpa, de inferioridade, de incapacidade, de miséria, de impureza, que queria um espanto me sentir morrer, de me sentir morrer, porque via que me olhava fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos. Que pensamentos tenho? Em meus olhares, que olhares eu tenho? Palavras, que palavras eu tenho e em todo o resto? Qual a minha, qual a minha singularidade com Jesus? Qual a palavra? A minha unidade, a uniformidade aos pensamentos, olhares, atitudes e ações minhas com as de Jesus, se via ainda tão pequena, tão fraca, tão miserável,
né, e aí aqui vai vindo, né, essa enxurrada de pensamentos humanos, né, ao ponto de dizer: "Não, não, eu não mereço, eu não sou digno", né, que é a santidade e virtude. "Eu não sou digno, eu não posso", né. Pensamentos estes que jogam muitos no inferno, né. "Eu não sou digno do teu perdão, eu não sou digno de me assemelhar assim, de o Senhor me ver em mim", né. É um pecado contra o Espírito Santo de não reconhecer a verdade, de não aceitar a verdade, de não se achar digno de viver a verdade. Digno não é mesmo, mas somos escolhidos, é escolha divina, é escolha de Deus. É Ele quem nos forma, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos preenche. Devemos nos esvaziar de nós mesmos para nos encher dele e não ficar na nossa lama, na nossa miséria. Né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, buscar em primeiro lugar a vontade de Deus e tudo mais será acrescentado, né. O que ele diz no começo do trecho: "Todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim, e se isto fazes sempre, né, sem nunca voltar para as suas misérias, tomarás em ti todas as minhas qualidades e minha fisionomia, né, as minhas próprias linhas, e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me olhando-me em ti". Já não há mais a criatura, mas ele enxerga, ele vai ver apenas ele, só ele, né. Finalmente, o véu que cobre o divino, a nossa humanidade, sem a nossa vontade corrompida, né, pois que diluiu-se toda no divino querer, tornou-se escabelo dos pés da divina vontade, trono da divina vontade. Portanto, basta de olhar para si mesmo, mas vejamos só Jesus, contemplemos Jesus em nós, a fim de que Ele se contemple em nós, né? A fim de que temos verdadeiramente Deus a Deus, de forma constante, de forma íntegra, autêntica, verdadeira, né? Sem nunca ter aqui a atitude da Luísa, né? Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura, né? Talvez no primeiro momento até causa de deleite, sim, mas justamente por esse questionamento, por deixar vir tais pensamentos e até mesmo certos desabafos, que aí sim tornamos-nos amargura, né, para Jesus, ao não acreditar, ao não se entregar por completo, a não confiar plenamente em Deus, a deixar que sua vontade fala mais alto. Aí sim tornamos amargura. Mas quando ficamos, né, firmes nessa verdade divina, tomamos com afinco tal verdade, só Jesus ganha e só Ele tem que ganhar. E é nele ganhar que eu acabo também ganhando, né? Onde ele diz: tudo que é seu, tudo que é meu é seu, porque estás comigo todo o tempo. Então, temos então a chave dos tesouros divinos, bem como tal aconteceu com Nossa Senhora, ao passo de que ela não voltava para si mesma, ela permanecia sempre em Deus, acontece o que acontecesse. Não é porque se está na divina vontade, trilhando esse caminho, que nada de amargura viverá. Muito pelo contrário, como no trecho anterior que, né, Jesus nos chama a ser para Ele o que Ele foi para o Pai. Pois bem, somos outros Jesus, né? Damos continuidade à vida divina de Jesus em nós, na nossa humanidade. Estando Ele glorioso, ressuscitado nos céus, irá continuar a sua vida na nossa humanidade, como vítimas, como almas reparadoras, né, a fazer por ele aquilo que os nossos irmãos não fazem. Não mais somente como almas vítimas na santidade das virtudes, mas aqui, ó, na divina vontade.
E não quer dizer que não haverá, né, adversidade, sofrimento, enfermidades, né, contrariedade, tudo quanto há, exatamente para que possamos fazer a reparação, o ato contrário do que os nossos irmãos fazem, onde eles, diante de certas situações, se voltam contra Deus, né. "Ah, onde estava Deus quando eu passei por determinada situação?", né. Que Deus que nada, né, eu vou curtir a minha vida, né, onde renunciamos a às coisas para estar com Ele, renunciamos à comodidade humana para estarmos em oração com Ele, né, que é o dedicados aos seus escritos, trabalhando em torná-lo conhecida, amada e até vivida suas verdades. Trabalhando no reino que também é nosso. É lindo dizer, né, lá na igreja, nos momentos de orações: "Ah, trabalhamos em prol de um reino que também é nosso". Mas será que está trabalhando mesmo? Né, será que quer mesmo trabalhar em prol desse reino ou quer construir um reino para si, um reino na terra, né, uma vida cômoda, confortável, a satisfazer os seus anseios. E nisso Jesus está onde? Está aí, na vontade permissiva, né. Pois bem, saiamos da nossa miséria, da nossa pequenez e confiemos, abandonemo-nos a Deus. Porque aqui, ó, quando ia repetindo todas essas coisas no interior, né, até que desabafando, enquanto estava nisso, veio nossa amada mãe rainha em minha ajuda. É ela, a auxiliadora dos aflitos, né, que vem em nosso auxílio, refúgio dos cristãos, né, trazendo uma vestidura branca entre as mãos, e toda a amabilidade me disse: "Filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vertindo-te com minha inocência, né, minhas intenções purificadas à vontade divina, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana, ou seja, ele mesmo, né, sob os véus da nossa humanidade. A olhar no fundo dos nossos olhos, a olhar na intenção dos nossos atos e ver Ele mesmo, não os nossos interesses, não o nosso egoísmo, o nosso não, mas Ele, seja lá qual a forma em que nos encontramos, na doçura, na amargura, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, encontre Ele a reparar pelos outros, justamente naquela situação em que se encontra, né? Porque é na contrariedade, é na situação X ou Y que não está em conformidade com a vontade humana e não é para estar mesmo, porque a nossa vontade humana é egoísta e quer busca só os nossos interesses, os nossos contentamentos, né, a nossa satisfação. Então é Ele nos encontrar nessa condição e tal condição em que estamos, desagravar, né, reparar, consolar, fazer companhia a Ele, que se for ver na humanidade em que Ele não vivia, mas somente na vontade de Deus, com os interesses de Deus, não houve para ele alívio, conforto algum, né. E como ele disse: "Se foi para isso que eu vim ao mundo, se foi para este momento que eu vim ao mundo, iria eu agora fugir deste momento?", né. O que somos de fato é muito ingratos e insistimos em continuar sendo ladrões de Deus, onde roubamos dele as coisas, queremos as coisas dele. Mas não para estar a serviço, à disposição dele, mas para usufruir ao nosso bel prazer, aos nossos interesses. Portanto, Nossa Senhora veio em auxílio de Heloísa e vem em auxílio de cada um de nós. Não temas, quero suprir eu mesma, né? Refúgio dos cristãos, como disse, né? Rezamos no ofício.
Quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim, meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana, a plena satisfação dele, né, os atributos dele, a divindade dele. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem, Jesus, dizendo-lhe: amado filho, aceita por consideração a mim e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Esvaziou, né, a criatura de si mesma, a ponto que nem ela mais se lembrou de si. Né? Mas está aqui, ó, mergulhada em Deus. Ser tudo para Ele, por Ele, com Ele. Haverá um momento na nossa vida que estaremos assim, né? É um momento da nossa passagem. Nada mais vai importar. É só Ele na nossa frente. Até como diz nas meia hora, na meia hora que Ele dá a cada alma para decidir, né? Por Ele ou por si mesma. Né? Ver o castelo que construímos desmoronando, que foi tudo vão, que foi tudo sem Ele. E nisto reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, e se algo bom fizemos, né, vamos ver claramente a mão dele, porque por nós mesmos nada somos. Então, que grande graça de Deus já poder ter esse conhecimento já hoje em vida, com grande antecipação, né, e já viver esse processo, né, de purificação, de preencher os espaços vazios da nossa alma, né, preencher com Deus, com a vontade de Deus. E esvaziando-nos de nós mesmos, de nossos interesses, de nossas coisas, né? Do acúmulo, do excesso de terra, né? Que se encontra nessas gavetas. Para quê? Porque no céu só entra, né, a vontade de Deus e o amor a Ele. Já vivamos com essa felicidade, felicidade eterna. Não os flashes de alegrias com o enfim do mar de contrariedades e frustrações que podemos alcançar enquanto em vida. Até retomando lá as Sagradas Escrituras, né? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e o ladrão, não, a traça não corrói e o ladrão não rouba. Trabalhai por aquilo que não perece. Trabalhar pela verdadeira felicidade, a verdadeira vida. E como ele disse, a vida em abundância. Mas a criatura está tão habituada, né, a essas doses de dopamina que se busca tanto, né, em redes sociais, em jogos, em bebida, em prazeres momentâneos, que perdeu a visão do eterno, perdeu de vista o divino e não confia, cresce mais no meio em que vive, né? Somos aquilo que como é que é? Que comemos, né? Somos aquilo que alimentamos. Né? Me diga com quem andas e te direi quem és. Como o padre disse na homilia, né? Habitua-se tanto a olhar para baixo, para baixo, para baixo, buscar as coisas aqui de baixo, os contentamentos, as satisfações, né? Daqui de baixo, que não consegue contemplar o sol que está brilhando sobre nossas cabeças. Né? E se olha, fica cego, né? Com a vastidão da luz. Então deixemos-nos, Nossa Senhora, né, nos revestir da pureza dela, da divina vontade. Né, a purificar a nossa mente, a nossa intenção de forma profunda, né, a deixar-nos iluminar por essa luz, né, este quarto, a iluminar
ter aqueles lugares, né, que até então estava, né, sem luz, ou coberto por poeira, coberto por terra, né, uma grossa camada de poeira, e que até então não enxergávamos que ainda estávamos apegados a determinadas coisas, que até então a gente pensava que já tinha dado tudo, né? E pouco a pouco, né, Jesus vai descobrindo novos lugares na nossa alma que ainda até então não precisava dele mexer, ele está trabalhando em outras áreas mais conflituosas, né? Acertado essas áreas conflituosas, vamos trabalhar agora outra área, né? E purificando a alma de todo egoísmo, de todo amor próprio, de todos esses vãs interesses, né? Aqui essa vestidura, a fim de que ele possa contemplar-se em nós e nós o contemplar, né? Então vestiu-me com sua vestidura e apresentou-me ao meu amado bem. Jesus dizendo-lhe, amado filho, aceita-o por consideração a mim e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor e Jesus se deleitou em mim e eu nele. E aqui no volume 3, né, a perfeição não vai se dar quando lermos todos os 36 volumes. Mas aqui a reta e sincera intenção de ser para Ele com os conhecimentos que temos hoje. Jesus nos conhece e diferencia muito bem o que é ainda uma certa ignorância, a falta do conhecimento, e o porquê não tem, se é má vontade ou se é, né, a condição, a realidade humana. Onde é má vontade, há aí uma ocasião de castigo, de, não é? Uma situação amarga. Corrigimos-nos. Né? Não tem nada oculto que não venha a ser, né, descoberto. Pois bem, descoberto a imundícia, a sujeira, limpemos. Né? É o que Jesus disse, ele mostra aonde está sujo, onde precisa arrumar, onde... mas nós temos que ir lá, né, pôr a mão e consertar. Pois bem, a fim de que nos apresentemos aqui, ó, íntegros, né, e com as vestes divinas, divinizados, né, ao menos no caminho dessa divinização, a Jesus poder deleitar-se em nós, em cada um de nós. Volume 3, trecho 12, 24 de novembro de 1899. Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Esta manhã, meu doce Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Agora, como tenho visto tudo cheio de amargura, todo cheio de amargura, pedi-lhe e voltei a pedir-lhe que a derramasse em mim. Mas por que lhe roguei? Não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras, e conforme me aproximava de sua boca para recebê-las, saía um hálito amargo. Enquanto fazia isto, via um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era, e como tinha a intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Então eu disse a Jesus, Senhor, o que faz? Não vês quanta falta de sacerdotes há em Corato e queres tirar nos outros? Jesus, não me dando atenção e ameaçando com a mão, dizia, eu os destruirei demais. Então aqui a situação, Luísa pedindo sofrimento, e Jesus só permite que ela sinta, né, um hálito amargo, pois que ele está sofrendo e se opôs em derramar nela, né, as suas amarguras, só permitiu sentir esse hálito amargo, né, o que já é dita a importância dos castigos, né, para que ela não o ate.
É porque nisso aqui, a visão de um sacerdote morrendo, que ela diz no trecho. É um sacerdote à beira da morte questiona Jesus, temendo a falta de padres em sua cidade. Né? Jesus, diante da situação, né, com severidade, responde: Eu os destruirei demais, sugerindo um julgamento divino contra os sacerdotes indignos. Até o que eu entendi é que ela rezando, aqui enquanto fazia isto, via um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era. E como tinha a intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Né? Só que não é nem esse nem aquele, né? São vários, são muitos. Sacerdotes do passado, presente e futuro, né? Trazendo para a divina vontade. Cuja qual aqui ela não entende porque volume 3 ainda não tem o conhecimento da divina vontade. E ainda assim, né, e aí nessa condição ela reclama: Senhor, o que faz? Não vês quanta falta de sacerdotes há em Corato e queres tirar nos outros? Pois bem, né? Jesus me dando atenção, não me dando atenção e ameaçando com a mão, me dizia: Eu os destruirei demais. Ou seja, né, para ter sacerdote desta forma, né, indigno, nessa condição, melhor não ter. Né? Então, eu os destruirei demais. E aí aqui, né, até onde Jesus quer servir da alma vítima e até onde ele põe de lado a vítima para, né, despejar a sua justa ira. Né? Porque hoje mesmo vejamos a condição dos sacerdotes hoje. Né? Quanta imoralidade, quanta depravação, quanta de tudo um pouco. Né? E aí, se não vier os castigos, né, cairão, né, no precipício. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus deu à humanidade um modelo de sacerdote na Santidade das Virtudes, o Santo Padre Pio, hoje celebramos agora, dia 25, né, o seu dia. E assim ele não aderiu, né, às coisas humanas, aos interesses humanos. Né, mas a sua prioridade era a salvação das almas. Né, e a glória ao Pai, que sofria na carne, né? Sofria na carne, tal condição de união à humanidade de Jesus, né? Na santidade das virtudes, né? A viver o externo de Jesus. Né? De modo a ser visível a todos. Né? A santidade divina é interior, a santidade das virtudes, aqui no mais alto grau, é externa. É vivida externamente ali, né? De modo a ser um farol, né? Para reconduzir as almas cegas e perdidas que estão pelo mundo afora. Então, aqui, o relacionar-se com o tema do sofrimento redentor, né? Como esse capítulo relaciona-se com o tema do sofrimento redentor, presente em outros trechos de Luísa. Né? O posicionamento junto a Jesus. A dar a glória ao Pai e a salvação das almas. Porém, fazer esse caminho, né? De não ficar só na virtude, mas partir para aquilo que é, né, adentrar ao ato único de Deus, em viver a uma única vontade, um só amor com Ele. Portanto, o amor e a justiça caminham juntas, lado a lado, de mãos dadas.
né? Enquanto nesses trechos atrás, Jesus pedia dela obediência e ela tem que se opor à justiça, mas tudo para fazer esse caminho de purificação e adesão ao querer divino, ao propósito divino, que sobressai a obediência humana. Que aqui é o tema do sacrifício. O texto reforça o papel de Luísa como vítima expiatória, mas também mostra os limites da ação humana diante da justiça divina. Jesus consumou na Luísa a santidade das virtudes, né, onde não mais o fim último é o ser a alma vítima, mas o fim último é depois, né? É passarmos este momento e vivermos na divina vontade. É em ser para Deus e não mais para a criatura, as criaturas. Então passa-se a ser para Deus e por Deus, unido a Deus para as criaturas. Como no trecho falado antes, né? Dele poder deleitar-se em nós, e nesse deleitar-se em nós fazemos as orações dele, né? Os gestos dele, o trabalho dele, o ofício dele, e com esse deleite, com essa felicidade, ele cria novos estratagemas para alcançar os corações daquelas almas mais empedernidas. Então somos um com Deus, trabalhamos juntamente com Deus na salvação das almas e a glória do Pai acima de tudo. Já não há mais eu, você, fulano, ciclano, beltrano. Seremos um só Jesus, assim como as espécies, né, da Eucaristia, né, ainda que quebrada em 1000 pedaços, são 1000 Jesuses com a mesma idade, estatura, graça, né, e atributos. Porém, é claro, aqui na nossa condição de criatura, né, na nossa liberdade, um Jesus mais desenvolvido em um, outro menos em outro, outro ainda sofrendo no outro, e assim por diante. Mas empenhemo-nos a trabalhar, a chegar à plena idade e estatura de Cristo. Cristo ressuscitado, né? A viver o Cristo ressuscitado. Isso ele diz, né? Difusão, mais difusão, mais difusão. Trabalhemos, né? Esquecer de nós mesmos e mais difusão, difusão. Né? Cala a boca da sua vontade humana e vamos, mais difusão. Amém? Entendemos? Né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat.